Bom dia a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live, a primeira live Tomando Chimarrão com o Padre. Tem o objetivo de trazer alguns pontos importantes e até mesmo serem esclarecidos para nós católicos da Igreja Conservadora. O nosso convidado hoje para esclarecer algumas dúvidas, algum questionamento, algumas perguntas que foram colocadas de ontem para hoje no nosso direct. E a gente escolheu algumas, e algumas outras a gente vai estar respondendo diretamente no direct ou através de uma live. Essa live primeiramente é um piloto. Vamos ver se o pessoal vai gostar, se o pessoal vai participar. E assim, todo domingo a gente se propõe a fazer algo novo, algo assim voltado a algumas palavras, alguns questionamentos que não é entendido pelo católico, que ainda continua em dúvida, alguma coisa do Evangelho, alguma coisa que os apóstolos colocaram que ainda não é entendido. Então eu estou agora chamando o nosso participante do dia, o nosso querido Padre Stael. Vamos ver se ele entra. Estou chamando agora. Vamos ver se nós conseguimos. Vamos ver. Bom dia, Jair. Bom dia, Padre Stael. Tá me Tudo bem? escutando? Legal, que Tudo bom. bem contigo? Ótimo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora deu certo. O senhor está ótimo. O senhor tá me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo bem? Estou. Ele Legal, tá meio legal. travando um pouquinho, porque eu também estou no interior, Jair. Agora eu tenho um casamento agora às 9h30. Aí eu já estou aqui no local, mas dá para ouvir sim. Dá para nós conversar bem tranquilo. Ótimo. Legal. Padre, então, na realidade, eu também estou aqui, como diz o ditado, Mateando. mateando com o padre. E é um piloto, né, padre? É uma live piloto. Vamos ver se o pessoal, desde ontem até hoje de manhã, mandaram várias perguntas, alguns questionamentos, colocando assim algumas coisas que no entendimento segundo o Evangelho. Então eu selecionei aquelas que estavam voltadas ao nosso tema de hoje. A gente colocou o tema como sendo a quaresma nos tempos atuais. Uhum. Então, as perguntas que vieram dentro desse contexto, eu queria trazer para o senhor e para que, trouxesse o esclarecimento. E como é uma live piloto, a gente vai estar fazendo mais se os telespectadores, o internauta, a pessoa que está lá fazendo o seu chimarrão, que está preparando o seu churrasco, gostarem das nossas lives, a gente continua dentro dessa programação no domingo. Sim, com certeza. E daí a gente vai estar trazendo esses esclarecimentos através de live,
através de até mesmo do direct, para as pessoas que estão conosco participando. Então é interessante, Padre, que primeiramente eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos internautas, às pessoas que estão com nós, para a gente dar efetivamente início às perguntas que vieram. São várias perguntas, como eu falei inicialmente, mas eu peguei as 5 melhores, as 5 que eu julguei mais importante, e a restante eu lhe passarei, claro. E, de repente, ou a gente faz a live ou a gente responde nos direct de cada pessoa. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, primeiramente. Bom dia, Jair. Bom dia a todo o público aí, os telespectadores que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Sou o Padre Estael, da Igreja Católica Apostólica Conservadora, com sede em Vila Milane, São Domingos, Santa Catarina. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer, mas quem não teve ainda, eu peço, né, que tire um tempinho do seu dia a dia, do seu tempo da semana para poder conhecer. É um lugar muito abençoado. O Jair já conhece também, né, Jair? Já esteve lá na vila. Conheço. Um lugar muito abençoado. Uhum. Falando um pouquinho, Jair, do tempo, né, como sacerdote já da Igreja Católica Apostólica Conservadora, já faz 8 anos que eu estou como sacerdote, como padre, né, da igreja. Fora o tempo já como tive como um diaconato, o tempo de estudo, o tempo que tive acompanhando a igreja também. Então já tem um caminho aí, não é tão longo assim como alguns outros, mas já tem um caminho também andado, né, com a igreja, pregando a palavra, indo até o povo, trabalhando nas comunidades. Como disse, hoje atendo a comunidade de Ampere, Toledo, Cascavel, tenho o Salto do Lontre também que estou atendendo para quem é próximo, ou depende que esteja próximo dessa cidade também, se quiser tirar algumas dúvidas ou conversar conosco aí, ou acompanhar também, está convidado, né, nessas cidades próximas aí. E a gente está atendendo a região aí, sem destino, como fala o outro, mas para poder levar a palavra a todos que a gente consegue também. Ótimo, ótimo. Então, Padre, como bacana hoje, né, Zé? Nós tirar um tempinho para tomar um chimarrão junto aí no domingo. Essa é um dos principais objetivos, Padre. É aquela história, a gente vai tomar um chimarrão com o vizinho, com o amigo, enquanto vai ali mateando, tomando um chimarrão, vai conversando, trocando ideias. E o objetivo principal dessa live é exatamente trazer à tona alguns temas importantes, alguns esclarecimentos, mas como fosse amigos. Uhum. Enquanto a pessoa está lá preparando o chimarrão, a pessoa lá está preparando o carvão para o seu churrasco, está cozinhando ali a batata para maionese, está com o seu celular ligado e ouvindo algum tema que é importante para o crescimento espiritual como cristão. Com certeza. E de uma forma assim, bem tranquila, mateando mesmo, mateando, conversando e trazendo à tona os temas que a audiência nos traz. E a primeira pergunta, Padre, que veio o que é a quaresma? De uma forma bem sucinta, Padre, porque o senhor falou que após tem um casamento, então nós temos aí 5 perguntas e que a gente gostaria, se fosse possível, respondê-la. Então, de uma maneira bem sucinta, o que veio para nós? Tá. Na visão cristã. A quaresma, para ver como é que é, né, Jair? A quaresma, eu vou tentar ser breve nessa questão, mas a quaresma ela não tem uma história que ela foi criada, né, esses 40 dias, mas ela em si, assim, um índice, um inicial do porquê da quaresma. Mas o que acontece? Na época de Jesus, então, teve o jejum de Jesus, que foi 40 dias, né, no deserto, ele jejuou. Noé também no tempo, né, do dilúvio. São vários tópicos que levaram a ter esses 40 dias. Mas ela não tem um início, um pontapé inicial de falar assim, a quaresma existe por isso. A quaresma não tem. Mas são pontos em que se iniciou os 40 dias do jejum. Primeiro porque Jesus jejuou, né, nesses 40 dias no deserto. Segundo,
que é algo que pode ser um pontapé também para a quaresma, é Noé, que foi a época do dilúvio também, foi 40 dias e 40 noites, então que ele passou, né, no mar ali na questão do dilúvio. Moisés também, que quando cruzou, né, o deserto lá, foi 40 anos, então tem vários tópicos que foi criada a quaresma. Mas ela em si é um tempo de jejum, porque a igreja, ela, como não tem um pontapé inicial, um porquê de existir a quaresma, mas tem tópicos que levaram até esses 40 dias. Mas o que acontece hoje? A igreja, ela prega muito, o cristão hoje, né, como antigamente, tem o costume do quê? Do jejum. É o tempo de penitência, o tempo de jejum, o tempo de abstinência. É um tempo que você deixa as coisas que você gosta de lado, um pouquinho, para você se concentrar mais nas coisas de Deus. Algumas religiões, alguns sentidos de religiões, eles trabalham hoje não somente com os 40 dias, mas durante o ano todo. A parte do jejum, a parte da penitência, a parte da oração, que é um tempo de concentração em orações, né? Isso que significa quaresma, o cristão. É mais ou menos isso, mas ela não tem uma base inicial. A quaresma não tem uma base inicial que onde teve, vai ser criado por isso. Ela tem vários tópicos, né, que se iniciou a quaresma. Mas o intuito dela mesmo é a oração, é o jejum, é a penitência, é um tempo de concentração em oração. Esse é o intuito da quaresma. Uma preparação também para a Páscoa, né? 40 dias também em preparação para que venha o tempo da Páscoa. O renascimento, da ressurreição. Legal. Padre, outra pergunta que veio foi: o que devo fazer no período da quaresma nos dias atuais? Dentro dessa correria, tudo está digitalizado, as pessoas estão preocupadas em trabalhar, desde manhã, tarde, às vezes tem gente que trabalha até a noite. Dentro desse contexto, nesses dias atuais, o que venha, ou como essa pessoa pode fazer dentro desse período da quaresma, dentro da visão cristã? Essa é uma pergunta interessante, Jair, porque o nosso tempo ultimamente ele anda tão curto para várias coisas que nesse caso você falou que hoje a tecnologia, a atualização de tudo, né? Mas olha só o que Jesus disse também, né? Que Deus deixou. Tudo passará. Tudo vai passar, menos a palavra dele, né? Menos a palavra de Deus. Então o que acontece? Hoje as pessoas elas já não tiram mais tempo. Mas olha só como a vida da gente, a vida das pessoas, ela nos mostra muita coisa. Quando nós não tiramos tempo para esse tipo de coisa, para uma penitência, para o tempo da quaresma, para o tempo de oração, o tempo age para que depois, de uma certa forma, esse tempo tem que existir. Porque hoje nós nos preocupamos demais com as coisas materiais, com o tempo, com o trabalho, com tudo aquilo que nos faz viver, que nós precisamos, necessitamos. Mas também nós precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Então é necessário. Eu sei que tem muitas dúvidas, falam assim, eu trabalho. A pessoa trabalha e tem os seus compromissos. Você não vai deixar de trabalhar, com certeza, ninguém vai, né? Porque é necessário. Só que a oração e o jejum é algo necessário para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós temos que alimentar isso também, para que isso não seja obrigado a fazer depois. Entende? Você está me entendendo, Jair, como é que a gente fala? Porque, assim, geralmente a gente deixa de fazer algo que nos é viável hoje, que a gente pode alcançar, para depois a gente ser obrigado a fazer. Quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, depois nós nos obrigamos a cumprir com aquilo. E quando se obriga a cumprir, aí as coisas já não é bom, não é uma coisa que não está indo bem. Então por que não tirar um tempinho, né? Por mais que seja corrido. A nossa vida é corrida, eu sei que de todo mundo é corrido, né? Pra gente que acompanha aí mundo afora, o trabalho das pessoas, o que as pessoas convivem e vivem, é corrido para todo mundo, tem que correr atrás, tem que batalhar. Mas há necessidade de tirar um tempinho para isso também. A abstinência de carne é algo importante. Eles falam assim, mas não, o pecado não é daquilo que a gente come, sim, aquilo que a gente fala ou faz. Com certeza. Que a gente, conforme a gente age, conforme a gente fala, a ofensa, de repente, com o próximo, lógico, isso é pecado também. Mas por que não cumprir aquilo que Deus nos deixou? Né? Por que não mostrar um pouquinho de sacrifício também com aquilo que Ele nos deixou?
para nós mostrarmos que somos merecedores do amor dele. Então é interessante, é importante hoje, por mais que seja uma vida, tem que tirar um tempinho. A vida é corrida para todos, mas tem que tirar um tempinho para a gente observar as coisas de Deus e praticar também as coisas de Deus. É interessante e é importante isso. E lógico, hoje a comunicação ela é bastante, né? A gente tem essa vantagem, ó, hoje na live, aí a gente consegue levar a palavra também a mais pessoas, né? Por mais que não esteja próximo, a gente consegue levar. Mas esse tempinho que nós tiramos para isso também é o que dá a diferença hoje para as pessoas, né? Aquele tempo que você tira para você fazer uma penitência, fazer um jejum, cumprir com as coisas que Deus nos ensinou. Então é interessante e importante, sim. Legal. E outra pergunta que veio é: como escolher uma penitência na quaresma? Como sugestão, padre, como um cristão, como escolher uma penitência? Qual a sua sugestão? Jair, nessa parte eu não dou sugestão pelo seguinte. Em todas as minhas missas eu falo que nós, como pessoas, ou como padre também, né? Porque não muda. Assim como você, eu também sou. A gente todos somos pessoas. Então eu não faço um julgamento para cada um, ou uma escolha de uma penitência. Desde que a pessoa faça naquilo que ela sinta no coração. Quando se fala em penitência, de você deixar as coisas que gosta, vamos supor assim, ó, tem a abstinência da carne. É algo que muita gente gosta. E hoje, em cima de uma mesa, são poucos cardápios que você consegue fazer sem ter a carne. Então, não deixa de ser um jejum, a abstinência da carne. Então, é uma penitência. Mas aquele também quer fazer uma penitência de deixar as coisas. É uma época, né, em que se deixa também as festas de lado, do exagero das coisas de lado. Você não precisa deixar de fazer, mas você deixa de lado nessa época. Então, a penitência é uma escolha de cada um. Entende? Algo que ele se sinta bem em fazer, que o coração sinta a necessidade de fazer. Porque hoje, se eu falar assim, a penitência disso ou daquilo, eu vou estar obrigando a pessoa a fazer, e não é uma obrigação. Entende-se assim, ó, a penitência é algo que ela tem que fazer por vontade dela, e não uma escolha minha de eu falar assim, não, então você vai fazer, qual é a escolha certa de uma penitência? Você vai deixar de comer carne, você vai deixar de ir em um baile, numa festa, alguma coisa assim, não. Aí eu vou estar dando uma escolha, uma obrigação para ele fazer, mas não é essa a intenção da quaresma, é algo que ela se sinta bem em fazer, que o coração dela sinta necessidade em fazer. Aí ela demonstra algo que ela está deixando de lado, e não uma obrigação que eu estou colocando para cada um. É mais ou menos isso. Então, cada um tem que fazer uma escolha daquilo que quer nessa época e deixar de lado para se concentrar em oração e na sua penitência. É mais ou menos assim que vai funcionar a questão da quaresma, né? Não algo que eu vou impor, mas sim que cada um sinta a necessidade de fazer. Padre, então podemos resumir assim a penitência de quaresma em 3 pilares: seria a oração, penitência e a caridade. A gente pode trabalhar dentro desses 3 pilares? Esses 3 pilares. A caridade, não somente no tempo da quaresma, né? Como eu disse antes, a gente trabalha um ano todo, porque não são só 40 dias que nós temos que trabalhar isso, mas é um tempo em que nós devemos nos concentrar mais nisso, entende? Porque assim, todo ser humano nessa correria da vida precisa de um incentivo para as coisas. Nós precisamos de um incentivo para a fé, nós precisamos de um incentivo para a oração, para que isso não caia. Então é um tempo que nós temos que nos concentrar mais nisso, nesses pilares, exatamente, a caridade, a oração e a penitência. É um tempo para isso, para a gente se concentrar, para que o ano todo seja também disso, mas é um tempo que nós tiramos para essa concentração. Ok, show de bola. Outra pergunta, padre, que veio, essa pessoa perguntou, lógico, eu não estou colocando o nome por questões de inscrição, né? Essa pessoa, com certeza, esse vídeo vai estar postado no Face, nas nossas redes sociais, e ela, lógico, vai saber que é a pergunta dela que a gente trouxe à tona. Ela pergunta assim: é verdade que época da quaresma nós somos mais atentados? Época da quaresma.
é uma época delicada, né, em que Jesus fica mais vulnerável também por situação que passou do jejum dele também, dos 40 dias no deserto, então ele ficou mais vulnerável à tentação e tudo mais. É um tempo em que nós ficamos mais à mercê das coisas a gente fala, bruxaria, a feitiçaria, a macumba, a inveja. Então é um tempo de cuidado também. É um tempo em que nós temos que ter cuidado. Porque ó, Jesus, sendo filho do Todo-Poderoso, também foi tentado 3 vezes. Então imagine nós que somos pecadores. Então é um tempo, sim, de nós termos um pouco mais de cuidado. Até a gente fala, é algo que vou falar hoje na live, mas é algo que a gente não fala muito, mas é um tempo em que, para quem mexe com a feitiçaria, a bruxaria, é um tempo em que eles mais trabalham. Essa é uma época em que eles mais trabalham. Então, uma época também que a gente fica mais vulnerável, fica mais fragilizado também para que as coisas aconteçam. Então, é época de cuidado, sim. Essa é a razão da oração, do tempo do jejum, da penitência, para nós mostrarmos também que nós temos defesa, né? Por que da oração? Por que do jejum? Por que dessa caridade que a gente faz? A gente mostra algo de bom para que as coisas também não nos atinjam, né? É um momento também da gente prestar atenção nas defesas que nós temos. Momento de oração. E sim, nós ficamos sim mais vulneráveis, é um tempo que se mais trabalha com a feitiçaria, a macumbaria, a bruxaria, é o tempo que mais se trabalha. Legal. Padre, outra dúvida que veio, a pessoa colocou a seguinte situação. Tem um adolescente em casa e como incentivá-lo a participar desse momento da quaresma, um dos momentos importantes para nós cristãos. Como incentivar esse jovem dentro desse contexto que a gente começou a live. A correria, um mundo digitalizado. Quando a gente conversa com os mais antigos, ele tem essa cultura, essa tradição que sempre conviveu com o tempo de quaresma, veio de pai para filho, sucessivamente. Mas agora os tempos são outros. A juventude altamente interligado. E como motivá-lo a participar da quaresma? Para ver como é as coisas, né, Jair? Nós, num tempo diferente, a quaresma ela era imposta para que a gente aceitasse aquilo que era a cultura antigamente. Então, era imposta a abstinência, era imposta uma obrigação. Nós tínhamos uma obrigação. O que acontece hoje? Eu sempre falo para quem vem até mim e pede, fala assim, ó, não obrigue. Não é uma coisa que você tem que obrigar, porque a pessoa, quando ela faz por uma obrigação, ela não faz com o desejo de fazer. E realmente as coisas estão mais difíceis para você incentivar, para trabalhar com os jovens, principalmente nessa questão. Mas qual é a ideia? Para deixar livre, mas fazer com que ela comece a gostar e não a se obrigar a fazer. Não uma obrigação para que ela faça, se não é um pecado, se não é esse, se não é aquilo, não. Ela tem que entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Ela tem que sentir a vontade, o desejo de fazer aquilo que ela vai fazer. Que é essa questão da quaresma, né? Se ela sentir o desejo de fazer abstinência. E é difícil trabalhar, porque assim, o jovem está sendo deixado de lado pelos mais velhos, pelos pais, pelos adultos. De uma forma para que eles, tentando fugir, né, daquele compromisso com o ensinar. Porque é fácil de despertar o desejo, desde que você trabalhe nisso, não obrigando, mas sim trabalhando, mostrando. Porque é interessante demais as coisas de Deus. Para quem começa a estudar e começa a ver, ela começa a ser algo que parte de um interesse e é gostoso de ver, mas não quando parte de uma obrigação. Quando os pais falam assim, como a gente foi criado antigamente, né? Uma obrigação você fazer o tempo da quaresma. Hoje, não. Hoje eu penso assim, não, nós temos que sentir o desejo de fazer o tempo quaresmal. O desejo disso. E é complicado porque o compromisso as pessoas deixam de lado. Quando se torna um compromisso, né? É trabalhar, é conversar, é mostrar o que tem de bom, é mostrar que quando você faz abstinência, você tem um sucesso naquilo que você pede também, porque os jovens também têm os seus pedidos. E ele alcança através de um pedido que ele faz quando ele faz o jejum.
quando ele faz abstinência, quando ele faz algo que para ele é bom, mas ele deixa de lado. Então tem que mostrar e não obrigar, né? Deixar a obrigação de lado, não mostrar que se ele não fizer, algo de ruim acontece. Não, não é dessa forma. Tem que mostrar para ele, incentivar ele a acreditar em algo para que ele faça por si. Como eu sempre falo, não precisa mostrar para ninguém o que ele está fazendo, mas Deus sempre está vendo o que ele vai fazer. Então, quando ele faz para ele, é onde ele sente a vontade e não a obrigação de fazer. Legal, legal. Padre, como é que está o seu tempo? Nós Eu não sei estamos ao vivo. quanto tempo já foi aí, já eu não vi. Tem mais alguma pergunta ali? Eu tô tem sim, tá? Tem mais uma aqui, mas eu me coloco. Nós estamos meia hora já, Padre. Exatamente 30 minutos ao vivo. É? São várias perguntas, como eu falei para o senhor. O tema hoje a gente focou mais no Quaresma nos tempos atuais. E como é uma live piloto, né, se o pessoal que vão assistir durante o dia hoje dá um joinha lá, gostarem, com certeza, e também a sua disponibilidade, a gente poderemos fazer no próximo domingo e trazer mais respostas a esses questionamentos. Com certeza. Eu fico muito em função do seu horário, pelo fato que o senhor comentou que tem um casamento agora, né? Sim, eu daqui um pouco mais Agora de manhã. tenho um casamento para celebrar. Ótimo. Então, padre, gostaria que o senhor então fizesse a conclusão dessa live, fizesse desse tema que a gente trouxe à tona, a sua conclusão e também a sua bênção para nós, padre. Então tá. Foi bacana, Jair. Gostei muito aí. Eu acho que espero que todos também que assistam gostem, né? Que nos acompanhem aí, que dê aquele joinha também para nós, né? Para a gente continuar fazendo as lives e quando a gente puder também responder as perguntas. Acho que tem mais aí, como você falou, né, Jair? Tem mais perguntas, a gente vai respondendo conforme a gente pode também. Qualquer coisa você me passa pergunta, eu vou respondendo depois. Mas eu quero agradecer a todos, então. Como é um experimento ainda, como você falou, né, Jair? Uma live piloto ainda, um experimento que nós estamos fazendo. Mas quero agradecer a todos que nos acompanharam, ou aqueles que vão assistir também. Pedir para que deixe o joinha também lá, né, para a gente continuar fazendo as lives. Agradecer imensamente a todos e pedir para que Deus abençoe. E pedir também para que olhe com o tempo que está passando, né, esse tempo da quaresma, e cumpra com aquilo que o coração manda. É isso que eu peço. Não aquilo que você vem acreditando há muito tempo, mas aquilo que o seu coração manda. Aquilo que você sentir desejo de fazer. Eu sempre peço assim, deixe que o Divino Espírito Santo haja por você, para que você tenha suas atitudes e os seus pensamentos ligados a Ele, e que seja algo bom. Então, dessa forma, você vai sentir no seu coração o que você deve fazer nessa época. E cumpra com aquilo que Deus nos ensinou. É básico, né, aquilo que Ele nos ensinou, nos deixou. Então, eu peço a todos que cumpram, que leve a sério esse tempo da quaresma, leve a sério as coisas de Deus, nunca brinque com as coisas de Deus, e que Deus abençoe todos, que Jesus Cristo esteja no coração de cada um também. Muito obrigado e um bom dia, um ótimo domingo a todos. Obrigado, padre. Obrigado a todos que estão conosco, que vão assistir durante o dia. Como o senhor falou, muito obrigado, que Deus possa estar abençoando-nos a todos e seus familiares. Padre, muito obrigado por enquanto. Obrigado, Jair. Nós agradecemos de coração a sua disponibilidade para estar conosco. Vai ficar gravada essa live e durante o dia assistam, compartilham, esteja conosco. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Face, no Telegram. E a gente está trazendo temas importantíssimos que a gente, como cristão, como católico, achamos importante. Demais, padre, muito obrigado, que Deus abençoe Amém, nós todos. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.